Gostaria de começar agradecendo ao canal Errante para falar neste programa O Autor Explica. Vou falar sobre o meu livro, A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula, um livro que eu publiquei pela editora Apres em 2015, e foi fruto da minha tese de doutorado, defendida na Unicamp em 2014, no Departamento de Ciência Política. E depois de apresentar ele, vou também, então, a convite aí dos organizadores, falar um pouquinho das pesquisas mais recentes que eu tenho feito e de como que eu vejo desdobramento, assim, da minha pesquisa, e interpreto, né, o próprio objeto da política externa brasileira contemporânea no atual momento que vivemos. Bom, meu livro tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é um capítulo teórico, que se chama Bloco no Poder, os estudos de relações internacionais e análise de política externa. O segundo capítulo é o segundo capítulo no qual, de fato, analiso o governo FHC, que se chama Neoliberalismo, Bloco no Poder e Política Externa. E o terceiro capítulo é o capítulo sobre os governos Lula, né, que se chama O Desenvolvimentismo, Bloco no Poder e Política Externa. Então, claramente, ele, enquanto formato de livro, né, teve algumas partes reduzidas da própria tese, né, para deixar ele mais sucinto e exatamente tentar mostrar, né, o desenvolvimento teórico, a proposta teórica, e aí os dois governos analisados. Né. Bom, o arcabouço teórico que eu mobilizei na minha tese é um arcabouço teórico marxista, né? E eu peguei bastante do que foi refletido, né, por um intelectual marxista que viveu na França nos anos 60 e 70, que se chama Nikos Poulantzas, que fez parte de um grupo importante de intelectuais marxistas da época, que foi um grupo liderado pelo filósofo Louis Althusser. Poulantzas tem um conjunto de obras, e eu acabei me filiando fortemente, utilizando muito aquilo que é conhecido como um tratado de ciência política, que é a sua obra de 1968, que se chama Poder Político e Classes Sociais. E acabo também utilizando algumas reflexões que ele faz em outras 2 obras que tocam mais no tema, digamos, nas questões de relações internacionais, que são as partes sociais do capitalismo hoje, e a crise das ditaduras em Portugal, Grécia e Espanha. O meu grande, a minha grande questão para trazer para as minhas pesquisas foi o conceito de Estado, de fato, que ele trabalhava, especificamente pensando em 3 grandes questões que foram apresentadas. O conceito de autonomia relativa do Estado, estrutura jurídico-política e de bloco no poder. Então, todos eles são bastante interligados, obviamente, né? Então, Poulantzas, ele, na verdade, ele sistematizou bastante do que o Marx, Lenin e Gramsci já falavam acerca do Estado, né? Mas vai tentar interpretar, de fato, né, o que é o tipo de Estado capitalista, qual é a especificidade, como é que ele organiza o modo de produção capitalista e a relação com as classes e frações de classe. Então, a primeira coisa, né, que eu acho que o Poulantzas traz, que é muito importante para a área de relações internacionais, é uma ideia de que o Estado capitalista é um Estado nacional e que, então, a sua estrutura jurídico-política, né, o conjunto de instituições do seu ordenamento jurídico e etc., eles organizam, de fato, né, e garantem que o Estado seja um fator de coesão social, seja de unidade nacional, seja territorial, né, ideológica, etc., também das forças do. E essa estrutura jurídico-política, ela aguarda, né, a eticidade deste modo de produção capitalista. Qual seja, né, o que significa essa especificidade?
A historicidade é se apresentar enquanto nacional, enquanto representante de uma suposta unidade geral, mas quando, na verdade, ele organiza os interesses das classes e frações de classes dominantes. Ele é um Estado de classe, mas que não se apresenta enquanto tal. Essa é a principal diferença do Estado capitalista para os estados pré-capitalistas, do Estado feudal ou o Estado escravista, né, que se apresentavam, a estrutura jurídico-política era desigual. O Estado capitalista não. Ele se apresenta enquanto supostamente, né, um Estado formalmente igual, com instituições universais, enquanto na prática ele representa e organiza, né, e mantém objetivamente os interesses das classes dominantes, né, do modo de produção capitalista. E como é que ele faz isso? Né? É através desse duplo efeito jurídico-político, que é, de fato, né, o conjunto de instituições vai organizar aquilo que se tem por cidadania e por nacionalidade, né? Mas também vai organizar as relações de propriedade e de assalariamento, que são a base deste modo de produção, né? Então, aqui o que você tem é uma certa mistificação ou ocultação do caráter de classe, né? Você produz um efeito, a nação produz um efeito de isolar as classes sociais no capital, de não permitir que elas se organizem, quando eu falo porque esse Estado não se apresenta enquanto um Estado de classe, né? E eu acho que esse para mim, foi uma grande entrada, né, de colocar o marxismo no diálogo com os estudos teóricos de relações internacionais. Eu fiz isso no meu mestrado, dialogando fortemente com o oriental, com o pensamento realista, para mostrar o seguinte: ambos estão falando do Estado. A questão não era o debate que teve muito em voga no final dos anos 90, início dos anos 2000, se haveria uma queda, uma redução ou não do papel do Estado. O Estado é a categoria analítica central das relações internacionais, ele é a estrutura fundamental do modo de produção capitalista. A questão é o que é esse Estado, a quem ele representa. Então, acho que esse é um ponto, né, de conseguir entender esse elemento. Isso é do ponto de vista, inclusive, abstrato, formal, que podemos dizer. Então, nessa questão mais objetiva de, afinal, né, o que esse Estado organiza, a quem ele interessa. Mas o Estado também vai organizar, né, ele vai ter na sua essa possibilidade, inclusive, que é trazida pela existência de uma burocracia que cria, né, o que o professor Décio Salles vai chamar também, à luz da leitura de Pulantzas, o burocratismo, ou seja, né, essa forma de se organizar e de se reproduzir, ele cria aquilo que o Plantz chama da autonomia relativa do Estado, que é, bom, os funcionários de Estado, o conjunto do corpo de funcionários, de fato, não tem impedimento de classe para integrarem essas funções, né? Mas é independente da sua função de classe que você vai acabar reproduzindo, que a burocracia acaba reproduzindo, né, ou atendendo, ou exercendo o papel de organizador dos interesses de classe, das situações de classe na sociedade. Ela faz isso, e como o Estado não vai se apresentar enquanto classe, também outra coisa que o Estado vai fazer, ele vai organizar os interesses das classes dominantes, desorganizar as classes dominadas. Como ele opera isso? Através desse recurso da autonomia relativa, que nada mais é do que o Estado poder, sim, né, ter um certo distanciamento relativo, né, em relação aos diversos setores, e que faz com que o Estado seja aquele que garante, na verdade, o equilíbrio instável de compromissos entre as classes. E aqui diz respeito ao seguinte: o Estado pode atender a determinados reclamos das classes populares. Ele não, a depender dos conflitos sociais, das correlações de forças, para manter
ter o modo de produção capitalista, ele pode adotar determinadas políticas que sejam mais distributivas, por exemplo, do conjunto da riqueza produzida, né? Que diminuam a taxa de lucro, né? E aumentem, né, o poder de compra da classe trabalhadora. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem interesse político em como é que ele vai realizar, para garantir a sua função objetiva, né, de longo prazo. Então, esse é um elemento da autonomia relativa. E o terceiro ponto é a ideia de bloco no poder. A ideia de bloco no poder é a ideia de que a burguesia, tal como as classes populares, são fracionadas. Ou seja, nos momentos revolucionários, é claro que a polarização se coloca mais entre burguesia e trabalhadores, né, que é a chamada luta de classes de fato pela tomada do poder do Estado. Mas Flanders está muito preocupado em tentar trazer um arcabouço teórico, tentar interpretar como é que se explicam os conflitos sociais nessa luta pela distribuição da riqueza, nessa luta pelo controle da política do Estado. Aí a política, pensando na política econômica, na política externa e na política social, no seu conjunto. Então, a ideia é que a burguesia ela é fracionada nesses conflitos pelo controle também da política estatal. Então, sejam os conflitos mais clássicos, né, entre uma burguesia industrial e uma burguesia bancária, né, ou seja, entre o papel da circulação, o papel da produção, do capital, o tamanho do capital, se é um capital médio, se é um capital monopolista, né, mas especialmente também pensar aqui o fracionamento do ponto de vista das relações internacionais, como o fracionamento entre classes dominantes mais voltadas ao mercado interno ou regional, classes dominantes mais voltadas à exportação, ao mercado externo, como aí, né, numa concepção de classe que articula economia, política e ideologia, qual posição política assumem, né, nas conjunturas políticas. Ou seja, o que essas classes e frações de classe acabam, de fato, representando? Como é que elas se aglutinam? Não se trata de pensar a classe social enquanto somente setores econômicos, né? Mas como é que elas se aglutinam em torno dos efeitos pertinentes que as políticas do Estado produzem para esse aglutinamento. Então, esse é um elemento. Então, eu peguei, né, e me debrucei bastante sobre esse arcabouço, sobre esses elementos que pudessem, então, partir daquilo que é a categoria central das relações internacionais de Estado, mas trazendo esse Estado enquanto Estado de classe. Depois, partir também para entender como é que se analisa, então, uma política externa, ou seja, do ponto de vista das classes e frações de classe. Nada mais é do que entender que o bloco no poder, então, ele é o conjunto, uma unidade, né, das classes e frações de classes dominantes com a hegemonia de uma delas. Que determina a hegemonia de uma delas, ou seja, né, que é o bloco no poder em um determinado momento histórico, em uma formação social, aí já não estamos falando de uma análise da realidade concreta, né? O que determina isso é a política do Estado, de que forma o Estado está atendendo os interesses desta determinada fração de classe ou fração de classe. Tentar entender também que as políticas do Estado vão alterar conforme o bloco no poder se altera, né? E, então, foi isso, né? A partir deste arcabouço teórico que acabei pensando como é que a política externa brasileira se desenvolve. O Grupo Lanças tem 3 tipos de fracionamentos, informações sociais dependentes, na fase agora do imperialismo americano, né? A gente pode existir, né, uma burguesia nacional, uma burguesia compradora ou uma burguesia interna, né? E a diferença entre elas é exatamente a posição econômica, se é mais voltada para o mercado interno, ou mais voltada para o mercado externo, a sua produção, né? Quanto mais dependente ela também é do financiamento, da tecnologia externa, e aí a posição que assume diante do imperialismo.
Então, a burguesia compradora, ela normalmente tem a sua produção mais voltada ao mercado externo, né? E, por isso, ela vai exercer esse papel mesmo de ser uma simples intermediária dos interesses imperialistas em determinada formação social. A burguesia nacional, ela seria o contraponto, né? O oposto de uma burguesia nacional, que então teria sua produção mais voltada ao mercado interno e uma posição política aliada às classes populares anti-imperialistas, que quer romper, né, com o imperialismo. A burguesia interna é a intermediária entre essas duas, né? Ela vai se inserir, então, no que nessa atual fase de desenvolvimento do capitalismo se chama da internacionalização produtiva, né? E ela se insere, então, de maneira subordinada, de maneira ainda dependente, mas, ao mesmo tempo, necessitando de conflitos com o imperialismo para que ela possa continuar sobrevivendo, para que ela possa concorrer com o imperialismo. Então, pegando diante disso, a minha proposta teórico-política foi, de fato, que tentar entender que tipos de política externa se pode ter a partir da fração de classe hegemônica no seio do bloco no poder em determinados períodos. Então, se for uma burguesia compradora, a posição política do Estado em determinada conjuntura vai ser de uma subordinação passiva em relação ao imperialismo. Se for uma burguesia nacional, a política externa vai ser uma política externa anti-imperialista, que visa a ruptura. Nós estamos falando já, provavelmente, de processos de transição revolucionária. E quando é a burguesia interna, veja, não há uma ruptura, mas há conflitos pontuais, né? E a burguesia interna vai exigir que o Estado alcance uma maior margem de manobra em relação ao imperialismo, portanto, uma subordinação conflitiva em relação ao imperialismo. E é a partir disso, então, que analiso a diferença e a mudança entre a política externa de FHC e Lula. É uma mudança que se dá, então, a partir do bloco no poder, no qual, então, transita-se de uma posição de subordinação passiva ao imperialismo para subordinação conflitiva ao imperialismo. Isso porque, no interior do bloco no poder, muda-se a hegemonia, altera-se a hegemonia de uma burguesia compradora, liderada pelo capital financeiro, que vai pedir, né, que o Estado busque mais credibilidade internacional para atrair investimentos externos diretos que vieram para as privatizações e que vieram para o conjunto de políticas que indicavam a consolidação do neoliberalismo no Brasil nos anos 90, para, né, uma burguesia, a hegemonia de uma burguesia, da burguesia interna brasileira, que vai pedir para concorrer, né, ou requisitar, aí, de certa forma, uma concorrência com o capital externo, e um protecionismo seletivo, mercados para exportação dos seus próprios produtos, para a internacionalização das suas empresas, financiamento. Então, como é que essa alteração, né, no interior do bloco no poder foi trazer a mudança na política externa? Então, essa é um pouco da ideia e da perspectiva, era um pouco das hipóteses, e aí é que eu fui fazer uma longa pesquisa empírica em materiais, de documentos de exposição, de entrevistas, né, sobretudo das entidades empresariais, né, patronais, da Fiesp, da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, da própria CNA, para tentar entender como é que essa posição, como é que essa burguesia interna também vai se articulando, né, em torno de uma certa resposta ao que foi o neoliberalismo naqueles anos, e reivindicando grandes mudanças, né. Basicamente, eu acho que é tentar entender como é que essa subordinação passiva ao imperialismo nos anos 90 vai dar lugar a essa subordinação conflitiva, né, determinada pelos interesses, então, ou pelo fortalecimento da burguesia interna brasileira no interior do bloco no poder. Né? Como é que ela vai se articulando, como é que, de certa forma, esses interesses vão se encontrando também com os interesses das classes
populares, né? Por exemplo, na luta contra a ALCA, que eu acho que é uma determinante, né? A virada desse processo, ele está colocado na mesa, né? Ele vai ser, digamos assim, tomado por três grandes negociações internacionais, que são as negociações da ALCA, do Mercosul, União Europeia e da OMC, e, de certa forma, eu acho que os setores que sempre ocuparam posições divergentes no interior da burguesia brasileira, como o setor do agronegócio e o setor da indústria, vão perceber a capacidade de negociação ou a força política que tem ao se aglutinar para cobrar negociações ou posições dos estados imperialistas que não pressupusessem, que não tivessem, né, como foco aberturas comerciais unilaterais, que é o que vinha sendo colocado a capa até então, né? E aí, especialmente, isso vai se dar muito em torno das negociações da ALCA, né? E aí passa, então, a requisitar uma abertura comercial mais negociada e com maiores contrapontos, inclusive pensando se abririam mais os seus mercados ou abririam mais mercados nos países do Sul, e o que é que isso significava, como é que isso estava colocado, né? Acho que esses foram um dos principais aspectos, então, de pensar a mudança de uma política externa, como a do Fernando Henrique Cardoso, que se colocava por aceitar e participar de diversos tratados internacionais e acordos e mantinha, né, uma proximidade maior com os Estados Unidos, seja participando das negociações da ALCA, seja propondo o protocolo 505, que apresentava a base de Alcântara do Maranhão, né, seja inclusive referendando de alguma forma, ou não se opondo ao tudo que foram as guerras contra o terrorismo, né, para uma posição política que o Estado brasileiro, nos governos Lula, vai arquivar a base do protocolo 15 da base de Alcântara do Maranhão, vai arquivar também, junto com os demais estados latino-americanos, o projeto da ALCA, vai postergar a Mercosul, União Europeia, diálogo, deixar de negociar, e vai dar prioridade para a integração regional, depois para as relações, né, com o chamado Sul-Sul, seja com a África, Oriente Médio, e especialmente com a China, né? E que isso vai alcançando uma maior margem de manobra em relação aos Estados Unidos, mesmo que não tenha havido um rompimento direto dessas relações. Então, aqui é muito visível a alteração que se tem na balança comercial, na balança de pagamentos brasileira, né? Nesse aumento do investimento externo direto brasileiro em outras regiões, foi tentar comprovar e entender um pouco desse processo. Eu acho que, dito isso, né, que é o grande conteúdo do livro, vou dizer algumas palavras de como eu vejo o desdobramento disso, de como é que fui conduzindo, né? Então, fui tentando acompanhar, seja no governo Dilma, no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, como a burguesia brasileira foi ainda se comportando, né? Então, acho que tem aí vários elementos e vários artigos que tenho construído em torno disso, né? Alguns deles ainda estão no Prego, outros vocês podem acessar, como um artigo que eu publiquei na Conjuntura Austral, junto com uma orientanda, a Luana Forlini, e tantos outros que tenho publicado, que fui aplicando um pouco também para pensar as ações, os setores também das classes populares, pensar especificamente a questão da integração regional, como o artigo da revista Oicos. Eu acho que tem uma pergunta que me parece central, né, para pensar isso, é conseguir entender como é que essa fração de classe vai se colocar na crise política brasileira, como é que ela estaria colocada agora em um processo de um governo Bolsonaro, né? Acho que o primeiro elemento é entender o seguinte, que quando nós estamos falando, né, que o bloco no poder, o que determinada fração de classe se torna hegemônica, não quer dizer que existe uma relação de fato umbilical e pactuada entre o partido no governo, que está atendendo a esses reclamos, e esta fração de classe.
né? Esse processo se dá a despeito desta relação formal, a relação que poderia ser uma relação mais pactuada, né? E dessa forma, eu acho que o programa de governo dos governos PT, eu chamo de um programa neodesenvolvimentista, ele é um programa que ele guardava uma instabilidade, porque ele não foi fruto de uma aliança também entre essa fração de classe dominante e as classes populares. Ele foi fruto de uma frente política, que quer dizer que é algo muito mais instável, né? Então, essa fração de classe, ela guardava uma contradição, um conflito com a questão da distribuição de renda, por exemplo. E quando o PIB começa a diminuir, o PIB brasileiro vai sofrer, né, a própria influência, os efeitos, né, da crise financeira internacional a partir de 2012, ela vai começar a se questionar. E nesse momento também, a Argentina começa a sentir os reflexos, né, da crise internacional, do seu problema, da sua grande questão em relação à dívida externa, né, e vai diminuir as compras que faz dos produtos manufaturados brasileiros. O terceiro elemento é que as exportações da China começam a aumentar enormemente na América Latina nesse momento, né, pegando, inclusive, fatias do mercado interno e regional que a burguesia brasileira tinha. Isso tudo vai entrar no cálculo. Por quê? Porque o aumento da política de salário mínimo colocada pelos governos PT fazia com que a taxa de lucro começasse a diminuir no momento em que o PIB está diminuindo, em que compras que exportações estão diminuindo. Então, qual vai ser a articulação? E aí você tem uma frente política que é a opositora, que era, então, aquela que dirigiu os anos 90 e que hoje volta, de certa forma, né, a dirigir, a ter seus interesses atendidos, que está se articulando, que está bastante contrária em perder essa posição de hegemonia, né? Seja daí no governo Dilma, quando se aumenta, né, se diminui os spreads bancários, os juros, aumento, ou diminuição também de imposto de produtos industrializados, né, tentando então garantir ainda os interesses da burguesia interna brasileira. Eu acho que essa disputa política que faz com que a frente desenvolvimentista, né, aqui sigo bastante também ainda os estudos de Armando Boito Júnior, de como é que o grupo todo nosso de estudos, né, liberalismo e classes sociais continua interpretando, né, a política brasileira, tem pesquisas empíricas, grandes debates em torno disso, mas é tentar entender, primeiro que você vai ter uma fissura no interior da frente desenvolvimentista, cuja burguesia interna, parte dela vai se associar, então, vai se aliar, de certa forma, à frente neoliberal. Se alia em nome do quê? Em nome das reformas trabalhistas, administrativas e da previdência que possam tentar recuperar a sua taxa de lucro, né? Então, acho que aqui está um pouco o sentido do golpe, todos os elementos que vão tendo de alteração na política externa brasileira. Então, esse é um dos principais elementos, né? E aí vão entrando, então, pautas como que poderia ser ou não os impedimentos ou os constrangimentos que o Mercosul trouxesse, candidatura do Brasil na OCDE, o acordo na OMC sobre compras governamentais e várias pautas que estão mais no campo neoliberal, né? Acho que tem um elemento que, na verdade, era a grande pergunta ali de entender como é que é essa burguesia, do ponto de vista da burguesia industrial brasileira, que sempre recebeu proteção do Estado, entre 30 e 80, como é que ela teria aderido ao neoliberalismo dos anos 90, né? E uma das grandes questões é entender o seguinte: a burguesia interna, ela tem, a marca dela é uma fraqueza política ideológica, veja, por isso que ela não é uma burguesia nacional, né? Ao ter essa fraqueza política ideológica, é que ela vai, digamos assim, muitas vezes ser capturada, ser cooptada, né, pelos processos que o imperialismo vai colocando, como a ideia de que não haveria mais alternativa a partir dos anos 70 e 80, de que, né, haveria vencido,
a lógica do capitalismo neoliberal, e que a globalização era uma nova ordem internacional e que ficar fora dela seria se isolar. Acho que a partir de 2012 esse argumento ele retoma a cena política internacional. Retoma através dos mega-acordos que os Estados Unidos começam a propor, como o Transpacífico, o Grande Acordo de Investimento TISA e outros, e isso reacende esse medo na burguesia interna brasileira. Então, ela também vai se unir até em nome dessa grande questão. E que é uma expectativa, acho que falaciosa, de que devemos nos adequar e o que ao diminuir, digamos assim, os custos com o assalariamento, seja com tributos ou com a própria folha de pagamento que as reformas podem trazer, que ela vá se tornar mais competitiva. Né? E que ela precisasse do Estado intermediando e dos conflitos em que eram gerados. Então, acho que é uma falsa expectativa, que não se sustenta, que não tem a percepção mesmo da própria dependência. E aí eu penso do ponto de vista financeiro, tecnológico, né? E etc. Então, eu acho que essa digamos, parte dos desdobramentos daquilo que tem como agenda de pesquisa de se investigar, no sentido que acho que tem essa frente, tem essas demandas de uma alteração no interior, mas que podem se mostrar insustentáveis. Podem se mostrar insustentáveis no sentido de terem resultados materiais, concretos, para esta fração de classe. E aí, né, aqui é no sentido de entender que talvez possa ter acontecido uma aliança em nome do golpe, em nome das reformas, mas não que todas essas pautas, os interesses da burguesia interna tenham se diluído, tenham desaparecido, e que ela mesma, enquanto classe, né, enquanto fração de classe, também tenha, né, se diluído ou desaparecido. E que isso poderá retomar com alguns conflitos. Isso é claro quando se percebe, por exemplo, né, em pesquisas recentes, bom, o acordo Mercosul-União Europeia é um consenso? Não, não é um consenso. Né? Relações com a China são consensuais? Não, não são consensuais, nem da ruptura, nem da manutenção. E como é que se trabalha a partir dessas questões? Que há muito para entender, para interpretar, e tenho, né, junto com orientandos e orientandas, seguido nessas investigações, mas que indicam fundamentalmente que a mudança que está sendo operada no governo Bolsonaro é uma mudança que privilegia e que coloca como hegemônico o capital externo no Brasil. Então, não é apenas a mudança, né, somente de uma classe, a função de classe, mas para além de uma burguesia compradora, está priorizando o capital externo. Lugares onde a burguesia interna brasileira tinha, né, um determinado privilégio, por exemplo, nas obras de infraestrutura brasileira, estão sendo dominados por empresas estrangeiras. Né? Em diversos outros setores também estratégicos estão passando por isso, com o setor do petróleo e tantos outros. Né? Então, acho que esse é o projeto daquilo que então tenho chamado de uma subordinação passiva explícita do Brasil ao imperialismo, que é aquilo que dá o tom do discurso ideológico dessa aliança pan-nacionalista, né, o ocidental, como o ministro das Relações Exteriores Araújo Castro coloca, para, né, como aquilo que identifica, que seria a identidade da atual política externa brasileira. Né. Eles têm conduzido a isso, mas do ponto de vista do interesse de classe, frações de classe, no Brasil, acho que eles têm conduzido o aprofundamento da dependência, que é o momento em que então, o capital externo pode se tornar hegemônico, né, e ser prioritariamente atendido pela política do Estado e especificamente por essa política externa. Esse é o conjunto do desmonte da política de integração regional, né, que foi construída pelos governos PT, e de todos os outros elementos que têm sido levados a cabo, acho que tendo como fulcro aí a relação com a Venezuela e a possibilidade de apoio na invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Então, são esses um pouco dos elementos que eu queria para contar, para explicar sobre a minha obra, sobre as minhas pesquisas, e espero poder dialogar com você que está ouvindo
e que está acessando esse canal, e em outras esferas, em outros locais também. Obrigada.